versículo 16 e 17. Quem não achou, diz amém. Amém? Quem achou, diz amém. Amém. 16. Eu vou ler o 16 e vocês lêem o 17, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês? Mais um capítulo, tá? Agora vamos lá para 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 12. Quem não achou, diz amém. Quem achou, diz aleluia. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se confundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. E todos diz amém. Pode se sentar. Glória a Deus. O tema dessa palavra hoje, se tivesse um tema, seria a ascensão da Babilônia e a queda da sua. Quem sabe me dizer o que é ascensão? Ascensão, a palavra significa crescimento, processo de crescimento. Ascensão, evolução. Na Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, Apocalipse 17. Deixa pronto, não leia agora. Quando refere-se da Babilônia, alguém sabe me dizer, eu não vou perguntar, expor, mas alguém sabe me dizer quando a Bíblia fala sobre da Babilônia, de quem está se referindo? Alguém sabe? Beleza. Quando a gente vem ao culto, vem na casa de Deus, abrimos a Bíblia, é Deus, através da palavra, tendo contato com a igreja, que somos nós. Amém ou não amém? Amém. É como se, te dar um exemplo, alguém está fazendo uma reunião, está expondo sobre a empresa, e a empresa tem 90 funcionários. Os 90 vão entender alguma coisa sobre a reunião, sobre a empresa. Mas se o patrão chamar você no escritório e explicar, a atenção vai estar voltada a quem? Só para você. Aí entra a segunda parte, a importância de você dar valor aos estudos na tua igreja, os aprendizados na tua igreja, porque o estudo, os aprendizados, é Deus te dando atenção, é você recebendo a palavra em uma ênfase maior. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos nos finais do tempo. Nós não sabemos se vamos chegar em casa. Porque Jesus, com a grande voz, ele pode soar o nome de cada um aqui e partimos em glória. Esses 2 capítulos revelam que Jesus vai voltar. E quem estava falando ali eram os apóstolos, relatando. Na primeira vinda de Jesus,
foi mais de 1000 e poucas profecias que ele iria vir. E olha, Jesus veio. Agora nós temos no Novo Testamento, no Velho Testamento, a nossa palavra, mais de 2000 profecias anunciando a segunda vinda de Cristo. E quando a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo, vai entendendo, a gente entende que as pessoas que rejeitaram Jesus, elas só compreendiam naquela época a segunda vida e não entendiam a primeira. Como assim? Antigamente, o povo, ele entendia a primeira vinda de Jesus, que ele ia vir, porque era uma promessa de Israel, que o Messias ia vir. Só que eles entenderam que ele ia vir, mas de uma compreensão errada. O Messias ia vir, positivo, mas ia vir como? Para acabar com o Império Romano, para acabar com a dinastia, para acabar com a ascensão da escravidão. Porque naquela época existia o país Itália e existia o Império Romano, no mesmo parâmetro geográfico. E até hoje, Roma está na Itália, fala italiano, mas não está submisso à Itália. Roma é um decreto. Roma é um poder legislativo, autoritário, é um poder espiritual e governamental. Quando eles esperavam Jesus, eles só não entendiam que Jesus ia vir numa manjedoura. Eles não entendiam e não acreditavam que era o Messias, Jesus, o filho de Nazareno, porque ele veio humilde. Eles estavam esperando Jesus guerreiro, o Messias guerreiro, que iria acabar com tudo. Coração Valente. Quem viu esse filme, Coração Valente? Qual o nome do cara mesmo? Não, o ator, o personagem. Eu esqueci. É o ator. Eu estou querendo saber o William Wallace. Estava esperando um general igual o William Wallace da Escócia, um revolucionário. Mas Jesus, ele veio revolucionar uma outra guerra, uma outra dimensão. Ele veio aniquilar o pecado. Ele veio lutar contra demônios. Ele veio resgatar o que tinha se perdido lá em Adão. Porque a humanidade toda, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje, Isaac, o que tem a ver com Adão? Vou repetir de novo, uma vez eu falei isso. Nós somos o que, brasileiro? Sim ou não? Sim. No futebol nós somos o que? Ninguém sabe. O que nós somos no futebol? É pentacampeão? Ninguém sabe não, gente. Que é nós somos pentacampeão? Nós somos penta ou hexacampeão? Nós somos pentacampeão. Presbítero Hernani, o senhor jogou lá? Não. Mas o senhor é brasileiro. Então, não importa se você jogou ou não, se eu fui lá ou não. Tinha lá pessoas representando o Brasil. Tinha ou não tinha? Nós somos pentacampeão. Nós não estávamos no Éden, mas tinha alguém lá representando a raça humana. Então todos estão destituídos, estão distantes, estão longe da glória de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Então, quando Jesus vir, será uma alegria imensurável, será uma alegria poderosa para aqueles convertidos em Jesus. E para aqueles que estão em cima do muro, para aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, será atormentador. Lembre-se, João Batista
era amigo, João Batista era amigo do rei. E o amigo do rei, a filha do rei, mandou decapitar João Batista. João Batista decapitou. Muitas pessoas aderem, gostam, mas não querem compromisso e acham que não é o momento. Eu quero só lembrar: o muro não pertence a Deus. A parte do muro pertence a Satanás. Decida a não ficar em cima do muro. Decida a não ficar em cima do muro. Porque a volta de Cristo para aqueles que estão indecisos será assombroso e aterrorizador. Porque um dia de justiça cobrando aquilo que foi rejeitado, que foi feito com amor, foi feito com sacrifício, e a pessoa rejeita o plano da salvação. Ele veio como cordeiro, ele virá como leão. O leão é estraçalhador, o leão não tem pena, o leão é implacável, o leão é caçador. O cordeiro veio para derramar, o cordeiro veio para agregar, o cordeiro que Jesus veio para trazer de volta, para pagar através do sangue, porque foi pago um preço para trazer o homem a Deus de novo, o sangue. E através do sangue, quando a pessoa rejeita o plano, você rejeita o próprio Deus. Então, quando ele voltar, será glorioso. Para os que não estão em Cristo, será aterrorizante. Eu estive lá, eu escutei, e o meu filho, e fulano. Acordar com um susto, a mulher foi embora, o filho foi embora, o marido foi embora. Será assombroso. Quem já passou por noite aqui, momentos, ruas, lugares sombrios, que dá calafrio, lugares aterrorizantes. Tem muitos lugares aí bizonhos, que dá medo. Se dá medo com o Espírito Santo, você imagina quando Deus levar a igreja e o Espírito Santo sair da terra. Meu Deus. Tem demônios, existem demônios guardados para quando o Espírito subir, eles aqui governamentar. Se está ruim com o que estão aí, pior vai ser quando chegar esses novos implacáveis. Lê a carta de Judas para vocês verem o que fala, que tem guardado estrelas presas para ser julgada. Então será complicado. Agora as pessoas, elas entendem hoje, nesse dia de hoje, lá eles entendiam a segunda vida. Hoje, o dia de hoje, as pessoas entendem a primeira vinda. Eles entendem hoje a primeira vinda. Eles entendem, todo mundo entende que Jesus veio. Todo mundo entende que Jesus morreu e ressuscitou. Mas muita gente não entende que ele está voltando. Inverteu os papéis. Inverteu os papéis. O apóstolo João, se eu não me falha a memória, ele foi o único apóstolo que morreu velho, que morreu com idade avançada. Velho é muito forte, porque velho é o pecado e o diabo. Mas morreu com a idade avançada e não foi martirizado. Há relatos que João, na ilha de Pátimo, foi tacado em tacho de azeite quente e ele não foi consumido. Há relatos que ele foi massacrado com parafusos na sua junta, chicoteado, torturado com fome, calabouço, masmorra, só por causa da fé. Porque o império, naquela época, se não me falha a memória, era
O governador era Diocleciano, que era governador, não, ele era bispo de Roma. E em cada província, de cada lugar, Israel, Capadócia, aí vai, o Império Romano levantava um governo. Para quê? Para não fugir do controle de Roma. Então Roma governava os lugares através de um governo, através quem ele levantava. E naquela época o imperador era Diocleciano. E o apóstolo João, por Deus, não tem entregue o Apocalipse, ou a palavra revelação. Deus poupou a vida dele. Muitos apóstolos foram martirizados, cerrados ao meio, decapitados, e não negaram a fé. Gente, eu oro a Deus para mim se converter todo dia. Porque falar que é da igreja, gritar, pular, rodar, é uma coisa. E o cara chegar para você com a necessidade, 50 milhões na sua conta, nega a sua fé. Ou então chegar aqui, nega a sua fé ou morre. Falar é fácil, mas na hora. Imagina o povo lá de Israel, quando aqueles terroristas botaram crianças dentro de fogo. Agora, cortaram o bebê, estruparam crianças, decapitaram. Se coloca no lugar deles em relação à nossa fé. O que faríamos? Tem um relato na Segunda Guerra Mundial que os nazistas pegou uma família judia e estava enterrando e queria que eles negassem a fé deles. E o pai chorando, tremendo, a mãe também, e todo mundo de mão dada no buraco. Isso aí é fato real, jogando barro neles, e eles iam morrer vivos, 3 crianças e a família. Sem meninice, o que faríamos se fosse cada um de nós? Não, eu sou da igreja, eu continuo. Será que ia acontecer? Daqui a pouco vira a menina, papai, não chora não, porque logo estará todo mundo junto no céu. Aquilo foi um choque para ele, e ele foi enterrado vivo e não negou a fé dele. Então, pessoal, eu digo para você, Jesus, ele está à porta mais do que imaginando. O apóstolo João, em Apocalipse 17, eu vou falar aqui, vou ler aqui. Ele falou de algo que com certeza ele nem compreendeu, nem entendeu, mas escreveu e relatou, porque era para aqui, era para hoje, era para hoje. Muitas das coisas dos profetas, dos apóstolos, eles falavam profecias achando que era uma coisa, mas nós entendemos hoje o que são. Você vê lá em João, a Bíblia falando que ele viu anjos voando sobre a terra, anunciando o evangelho a todo tempo e a toda hora. Agora, olha a contradição. A Bíblia diz que aos anjos não está ordenado pregar o evangelho. Meu Deus, presta atenção, igreja. Se aos anjos não está, é ordenado pregar o evangelho. O que João viu rodeando a terra? Ele relatou que era anjo. Será que era anjo ou será que era um satélite? Porque o que volta ao redor da terra é satélite. O que faz a mensagem do vídeo, do áudio, é que recebe aqui, joga no satélite e o satélite espalha. Eu quero explicar para vocês que muitas coisas eles não entendiam. E eles revelavam da maneira fácil de entender. E hoje desenrola.
É a mesma coisa o que nós vamos ler aqui agora. O apóstolo João estava falando de algo que ele não entendia na hora, porque era para hoje. Abre Apocalipse 17, por favor. Daqui a pouco, hein, João, se prepara aí. Todos abriram Apocalipse 17? Menos eu. Eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, hoje, se tivesse um tema, esse tema seria, presbítero Hernani, a ascensão da Babilônia e a queda. Meu Deus. Apocalipse 17, versículo 9 diz: aqui há sentido que tem sabedoria. Ponto. Preste atenção. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe, outra ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco mais de tempo. E eu me perdi. Calma aí. 10. 11. O oitavo, e é 12, e dos 7, o oitavo, e é o dos 7. E vai à perdição. Gente, presta atenção. O que o profeta viu? O que o profeta está querendo dizer? Roma, ela foi fundado sobre 7 colinas. A Bíblia, o apóstolo João, Deus revelou para ele sobre a mulher, a meretriz, que seria levantada sobre 7 colinas. Roma já existia, tá? Roma, até o dia de hoje, existiu. Quem sabe quantos papas existiu até o dia de hoje? 266 papas. 266 papas. O Vaticano, ele foi fundado em 1929. Mais um motivo que vai por terra. Quem sabe aí, quem evangeliza, quem já ouviu falar que a primeira igreja é a igreja católica? Ninguém ouviu falar isso. Eu também já ouvi falar. Estou lá na primeira igreja católica. Foi a primeira igreja. Não foi, pessoal. A primeira igreja católica foi a primitiva. Através da igreja primitiva, que a igreja surgiu em cada lugar. Igreja primitiva em Roma, igreja primitiva em Tessalônica, igreja primitiva, e aí sim vai. Quem sabe o que significa a palavra católica? Católica significa universal. Nós fazemos parte da igreja católica, da igreja universal, só que não de Roma, porque a igreja se desviou com a inclusão de dogmas e costumes. Por quê? Porque através de dogmas e costumes, eles manipulariam, organizaria fé financeiramente, politicamente, e ficaria forte. Seria implacável. O império não ia perseguir Roma. O império estava na mão de quem? De Roma. Então, a igreja do Vaticano, ela foi fundada em 1926. Por essa igreja, passou 266 papas. Só conta a partir da fundação. A partir da fundação
fundação da igreja, olha só que interessante. A Bíblia fala o que aqui? Vou ler devagar. Aqui há sentido, as 7 cabeças são 7 montes. O Vaticano foi feito no meio de 7 colinas. Tá? São 7 montanhas, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher aqui, a Bíblia fala da grande meretriz, a grande Babilônia, fala da Igreja Católica. E são também 7 reis. 5 caíram. Preste atenção. De 1920 passou-se até hoje 7 papas. 5 caíram. O primeiro, Pio XI, foi o primeiro papa em 1929. O segundo papa, Pio XII, 1939. João 23, 1900. Isso aqui foi uma conta de cronologia que nós fizemos através desse episódio que João viu. O terceiro, 1958. O quarto papa foi Paulo VI, 1963. O quinto papa foi o João Paulo II, que foi levantado em 1978. Então, pessoal, quando ele fala, a Bíblia fala de 7 reis, está falando de algo que se harmoniza, que se desenha, que aquela profecia de João foi para hoje. Foi para hoje. 5 papas, 5 reis morreram, a Bíblia fala aqui. Um existe. Vou mostrar esse um que existe. João, solta aí. Olha esse um que existe. Olha que interessante. A Bíblia, nos dias de hoje, na atualidade. Se conseguir passar, vai ser bom. Senão eu vou falar. Vira para o seu irmão e fala aí, Jesus está voltando. Solta o áudio. O corpo do Papa João Paulo II foi retirado do túmulo 12 anos após a sua morte. Para a surpresa de todos, ele está intacto. O que está por trás desse ritual macabro? Papa João Paulo II foi retirado de seu túmulo para uma homenagem que já é costume no Vaticano. Só que todos ficaram extasiados. Seu corpo estava intacto e olhem a cor dele. Que notícia extraordinária e grande testemunho para nós do que Deus fez na vida de São João Paulo II. Passaram-se 12 anos e o corpo ficou intacto. Vejam no vídeo essa abertura agora. É claro que atualmente o nome do Papa Francisco é um dos mais presentes em boatos na internet. Mas até um passado quase distante, era o nome de João Paulo II estava na crista da onda. Nos últimos anos de sua vida, o boato da morte dele circulou diversas vezes, online e offline. E eis que ele volta a ser personagem de uma história online. Só daí, João. João Paulo II foi retirado do túmulo. Só daí, João. Aí, se você prestar bem atenção, são também 7 reis. 5 caíram. Os 5 que eu falei morreram. Um existe. Olha o que existe ainda. A terra não comeu. Igreja, a profecia foi debaixo dos nossos tempos, debaixo dos nossos olhos. Acorda. Nós estamos vivendo a profecia de lá de trás. Somos contemporâneos dessa profecia. Não terá ninguém por engano. Não terá ninguém por inocente. Quando ele voltar, não adianta se ajoelhar, clamar o nome dele. A oportunidade passou e você ficou para trás. Não sabemos se vamos chegar em casa. Não sabemos se iremos acordar. Vamos deixar de brincar de Deus. E para quem ainda não faz parte da igreja, tome uma posição. Escolha com quem você quer sair de mão dada nessa porta. Essa é a realidade. Não tem
duas conversas. Ou é Satanás ou é Jesus. Eu não quero Satanás, mas faz as coisas que ele quer. Faz o que as carnes quer. Quer se prostituir, quer mentir, quer brincar. Ser crente não é fácil. Fácil é ser de lá de fora. O que a carne manda, aceita. Agora, renunciar os desejos por causa de Jesus é outro tema. Mas volta para cá. Outro ainda não. Aí 5 caíram, 10. Um já existe, outra ainda não é vindo. E quando vier, convém que dura pouco. Quem durou 8 anos de papado? Ninguém sabe. Bento XVI renunciou. Durou 8 anos. A Bíblia já tinha falado que isso ia acontecer. E por sua loucura, o certo deveria fazer o quê? Então, se ele renunciou, vamos ter o 8º. Não fizeram isso. Teve um decreto que existiria um sucessor, mas não ia ter 8º. A Bíblia fala de 7, a Bíblia não fala de 8º. Gente, é assustador como a Bíblia é preciso, como a Bíblia é precisa. Entrou quem? Entrou o Francisco. Esse seria o que? O sucessor. E a Bíblia fala, e a besta que era, que já não é, ele também é o 8º. E dos 7, ele vai à perdição. Conclusão, relata que a besta está pronta já para assumir. Porque há rumores que no Vaticano vai ter o único Papa que será bispo do Vaticano e do planeta Terra, que fará milagre. E quem vai dar a ascensão vai ser esse Papa. E por coincidência, ou cristocidência, a Bíblia está falando aqui, o apóstolo João, ele profetizou aquilo que iria acontecer debaixo dos nossos olhos. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas das vezes passa despercebido muita coisa e a gente não entende. Mas se a gente ficar com a Bíblia, ter estudo, a gente vê cada coisa acontecendo, algo se desenhando, a terra se bifurcando, apontando para a vinda de Jesus. Para a vinda de Jesus. Então, pessoal, ele está voltando verdadeiramente. A Bíblia fala que essa igreja de Jesus, ela vai subir. E hoje, o que nós temos feito, o que nós temos visto, gente, que Deus não venha pegar cada um de surpresa. Deus, ele tem falado da boca dos seus pais, da boca dos seus filhos. Deus tem falado através de um confeito que você recebe. Deus, ele tem falado através de cartazes, tem falado através de louvores, aleluia, através de irmãozinhos chato, pregações. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente sabe que nós não somos daqui. Você pode ver que todos nós queremos fazer a vontade de Deus, esperamos a vinda de Jesus, mas eu quero te perguntar, estamos prontos? Temos feito o que a igreja foi chamada para fazer? Aleluia. Temos perdoado aquele irmão que é chato e inconveniente? Eu aceito aquele dali porque mas aquele dali tem um bigode muito feio no nariz, eu não fui na cara dele.
está igual a Jesus. De repente Jesus está ali e você não sabe. Olha, a irmã foi no culto hoje, você viu como aquela menina se vestiu, você viu como ele viu no culto olhar a vida do outro? Ouviu escutar a palavra? Está aqui no culto, está louvando, está fazendo, e em casa está desobedecendo o pai e mãe? E aí? Está fazendo a vontade de Deus ou a vontade da carne? A vontade da carne é a vontade de Satanás. Porque é o que você alimenta, a fera que você alimenta é a fera que vai te vencer. Ou tu alimenta a fera da carne ou a fera do Espírito Santo. Falar que é de Jesus, carregar a Bíblia do braço embaixo, vir para o culto domingo é uma coisa. Mostrar que é da igreja, mostrar que é crente no trabalho é outra. Não se corromper é outra. Não aceitar dinheiro de corrupção é outra. Jeitinho brasileiro é outra. Nossa, eu quero ser da igreja, mas ainda não. Não dá. Eu tenho que mudar primeiro. Não mude para ser, seja para mudar. Porque não terá força contra a carne. Vem do jeito que está. E eu sei que esse Deus, ele transforma. Esse Deus liberta. Vem do jeito que está. Roubando, mentindo, se prostituindo. Vem do jeito que está. O problema é que você está correndo risco. Você está no corredor da morte e não sabe. O que leva à condenação ao homem não é o estado que você se encontra de pecado hoje. É o que você está rejeitando agora. Eu falar, quem quer aceitar Jesus? E você diz, agora não. É isso que conduz a passo largo ao inferno. Já pensou se o ladrão da cruz quisesse mudar? Não teria tempo. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje a humanidade é como se fosse aquele ladrão na cruz. A oportunidade é agora. Você tem chance. Você tem jeito. Tem alguém que te ama. Não adianta achar que você vai morrer nessa depressão, nessa angústia, nessa tristeza, nesse sofrimento. Você só vai se você rejeitar o remédio. Jesus, ele foi exposto na cruz. Ele foi crucificado. Naquela época, a cruz era como se fosse a cadeira elétrica. Pena de morte, pena máxima. A cruz era para miserável, era para ladrão, era para pessoas de alta periculosidade. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez o quê? Miserável. Para quê? Para resgatar aquele que se perdeu. E quem foi que se perdeu? A raça humana. Quando Adão ele pecou, ele passou a autoridade legal para Satanás. E Satanás, com aquela autoridade legal, ele tem poder sobre a humanidade. Por isso que a Bíblia fala sobre o Deus desse século. Por que ele é o Deus desse século? Porque esse século está dominado por Satanás através do pecado. Ele é um bom adestrador. Ele dá o que queremos, o que precisamos, que a carne necessita para ele dominar. Quem já ouviu falar? Não vai ali não, que ali é um laço. É um laço de Satanás. Lá no projeto uma vez, é porque não tem aqui.
eu amarrei uma linha no pulso do projeto, quem lembra? No pulso de um irmãozinho lá, deu uma volta. Aí eu falei, quebra. Aí ele quebrou. Aí eu dei 2 voltas. Quebra, quebrou. Aí eu falei com ele, isso daqui representa o pecado. Aquele pecado, isso aí não tem nada a ver. Quebra. Aí eu circulei a linha várias vezes, mas não tem nada a ver. Comecei a falar os pecados. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso foi enrolando, foi laçando. Aí eu falei, quebra. Não conseguiu. Por causa dessa palavra não tem nada a ver, o inferno está cheio de pessoas que encontrou essa palavra nada a ver. E o pecado escravizou. O pecado dominou. O que é escravizar e dominar? Eu não consigo mais fazer aquilo se eu não cometer isso. Eu não consigo mais viver sem 2 mulheres. Eu não consigo mais viver se eu não ficar com fulano, mas também se eu não ficar com ciclano. Não, eu sou um assalariado, eu não consigo viver se eu não fazer um dado com o relógio. Não, mas isso não tem nada a ver. O pecado, ele vai te enlaçando, ele vai te dominando ao ponto de você ser escravizado pelo sistema global do inferno. Por quê? O que leva ao inferno não é feio não, é atraente. A carne gosta. O problema é o caminho que leva. Por isso, que quando a pessoa se converte a Deus, é como se mudasse de rota. Pegou aquele avião e o cara lá fala assim, Mayday, Mayday, muda de rota. Ali terá um abismo. Quando você se converte, faz o apelo na igreja, daqui a pouco eu vou fazer. Você sai da rota de colisão e vem para a rota da salvação. Aleluia. Resta saber quem quer pagar esse preço. Resta saber quem quer viver uma vida de renúncia. Resta saber quem quer mudar de rota. Porque ter Jesus, aceitar Cristo, é ter um compromisso. É ter uma aliança com Deus. Quando você está no culto, quando você escuta a palavra, é como se Jesus, ele estivesse te galanteando, te atraindo para ele. Quando você aceita, é como se você estivesse namorando. Aí você fala, eu quero o batismo. É aliança. Ela não tem começo e nem fim. Então, ele tem ciúme por você, por nós. Ele não aceita dividir você com outra pessoa. Ele não aceita divisão de Deus. Ele quer ser o seu único Deus na sua vida. Ele quer ser o teu ajudador. Ele quer ser o teu mentor. Ele quer ser o teu professor. Ele quer que você acorde com ele, levante com ele, durma com ele. Ele quer estar com você a toda hora e a todo momento. Mas de uma maneira única, de uma maneira íntima. Porque Deus, ele está em todo tempo, está em todo canto, porque ele é todo poderoso. Deus está comigo, mas você não está com ele. Ele está contigo, mas você não está com ele. Ou vice-versa. Está na hora de você deixar Jesus sair da carona do carro e botar ele na direção da sua vida. Por quê? Tem pessoas que oram, falam com Deus, Deus escuta, Deus abençoa, mas Jesus ainda está no carona.
Deus, ele não está na direção. Por isso que tua vida não mudou. Porque aquilo que é mais importante não é a prosperidade, não é a tua família. A coisa mais importante é você ser resgatado de novo ao Pai. O teu espírito encontrar o Espírito Santo, a salvação, encontrar Jesus. Por isso que ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Em outras palavras, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, traz os teus problemas, traz os teus problemas. Negue-se a si mesmo, esquece tudo que você aprendeu de mim errado, agora tu vai aprender diante da Bíblia e segue. Porque nós nascemos num mundo, num país religioso. Foi colonizado pelos portugueses, trouxeram o catolicismo, ignorantemente, quebramos o livre-arbítrio daquela criança. Quem foi batizado na igreja católica? Eu também fui. Minha mãe quebrou meu livre-arbítrio. Então, o Brasil é um lugar abençoado, mas de cultura errada. O que Deus quer hoje é que você faça parte do corpo dele, aceite ele como o único e suficiente Salvador. Porque a parte humana é você que vai fazer. Qual é a parte humana? É diante dessa tribuna falar, eu quero Jesus. Eu sei que essa hora parece que a cadeira tem cola, parece que os pés têm corrente, a mão é algemada, o cérebro gela. Se só olha para frente ou para baixo, torcendo para ninguém falar com você, que eu já passei por isso. Mas é essa hora que Jesus quer ver a parte humana, falar, eu quero Jesus. E a parte sobrenatural, quem faz é quem? É Ele. Lembra lá de Lázaro? O que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro? Ele rolou a pedra ou ele mandou os homens tirar a pedra do túmulo? Ele falou, role a pedra. Em outras palavras, a parte humana vocês vão fazer. Qual é a tua parte humana? Que Deus ele quer fazer a sobrenatural agora, hoje. Gente, Deus tem tanto poder que eu fico imaginando, se ele fala, vem para fora, o mundo espiritual vinha todo, ele teve que especificar, Lázaro, vem para fora. Aleluia! Glória a Deus! Já fedia, já estava podre, em decomposição. A parte natural se decompondo no corpo, escuta a voz do Criador no sobrenatural. É liberado o poder. E o que é normal foi quebrado. Pum! Quebra-se o protocolo da natureza. Opa! Não, agora tem que voltar a ele. As células começaram a se revigorar. O que estava podre voltou a viver. Acredita no poder de Deus. Será que ele não tem poder de te libertar dessa maldita prostituição, desse pecado nojento, dessa mentira, dessa fofoca? Faz a parte humana, se levanta daí e fala assim, eu quero Jesus. A parte sobrenatural é com ele. Quem nesse momento quer se levantar? Esqueci teu nome. Pega o pé. Quem nesse momento quer se levantar agora e falar, eu quero Jesus, homem ou mulher? Obrigado, filho. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer tomar uma escolha que vai percorrer por toda a humanidade, por toda a vida? Não deixe para amanhã.
Não pense que você é novo para estar aqui. Espera curtir mais a vida. Vai se arrasar. Vai quebrar a cara. Tome uma decisão agora de aceitar Jesus. Esquece para os outros. Obrigado, Tânia. Pode vir. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer tomar uma decisão de mudar de vida? Não deixa para amanhã. Não bota na sua... Deixa eu ouvir mais uma vez, 2, 3 vezes. Não faça isso. Pegue essa palavra, bote no coração e faça um teste com ele agora. Gente, Deus ele tem o poder de transformar, de mudar. Você vai deixar passar a oportunidade? Tem pessoas sofrendo com depressão, com pânico, pessoas sofrendo de angústia, pessoas com complexo de inferioridade, pessoas que estão no caminho da morte. Deus, ele quer salvar, ele quer mudar, ele quer transformar. O que impede você de aceitar esse Deus e fazer parte? Você mesmo. Só isso. Porque a turma da oposição, existe um time adversário que está torcendo para você ficar nessa cadeira, sair daqui e deixar essa oportunidade passar. Existe outra turma torcendo para você escolher a melhor parte, escolher Jesus, aceitar esse Deus, porque ele está voltando. Nós estamos vivendo, eu mostrei aqui, dias finais que João, apóstolo João, falou e não entendia. Estamos vivendo. Quem quer aceitar Jesus? 30 segundos para me entregar, eu vou dar uma oportunidade. Esse aqui é teu nome. Quem é o primeiro? Homem, mulher, adolescente. Bom, a mensagem foi dada, o sangue está livre das nossas mãos. Vocês são bem-vindos, volte sempre, retorne, porque não é por força nem por violência. Se o Espírito Santo não convencer, é eu que vou fazer. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Bota a mão no coração e repita comigo. Senhor Jesus, abençoa essa igreja, abençoa o ministério, os obreiros, a pastora, abençoa as famílias, abençoa todos que vieram aqui, e que essa semana seja uma semana abençoada, e que o Senhor Jesus traga mais pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero agradecer minha oportunidade.